Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, que Ele te dê força, ânimo, que Ele acenda o seu fogo. Está meio desanimado, desanimada, sem forças. Vamos orar? Senhor, acenda esse fogo. Acenda, Senhor. Traz um renovo. Eu quero fogo. Eu quero energia. Eu quero continuar fazendo o que eu fui chamada para fazer, fui chamado para fazer com força, com energia, com fogo, com paixão. Ao invés de você dizer, estou desanimado, eu não sei se eu quero fazer isso mais, porque você pode acordar com uma sensação de que, não sei se eu quero continuar fazendo isso. E ao invés de você simplesmente se entregar a um sentimento, você pode dizer, Senhor, acenda o meu fogo. Traz um renovo para mim. Eu preciso de fogo, de energia, de paixão, para continuar fazendo o que eu fui chamada para fazer. Vamos, não se entregue a um sentimento. Muito pelo contrário, ao detectar que algo não está certo, funcionando bem, apenas ore. Ore. E peça para Deus te encher de força e de energia, dar a você o que está faltando. Senhor, eu quero energia para isso. Eu quero, Senhor, ter essa paixão, essa vida, esse fogo, para realizar bem o que o Senhor me confiou. Porque eu penso que isso é dar um presente para Deus, sabe? Quando o nosso Abba nos vê funcionando como Ele nos criou para funcionar, fazendo o que Ele nos chamou para fazer, com fogo, com paixão, com energia. Porque quando eu vejo meus filhos, sendo eles, dando o melhor deles, executando bem aquilo que está nas mãos deles, é um presente para mim. Gente, eu me sinto tão realizada quando eu vejo meus netinhos já ocupando o lugar deles e com coragem se posicionando. Eu ganho o dia, eu sou presenteada. Então eu, que sou humana, me sinto presenteada, abençoada, quando eu vejo os meus sendo tudo que foram chamados para ser, realizando aquilo que Deus confiou nas mãos deles. Eu fico imaginando o nosso Abba, o nosso Pai, olhando para nós e dizendo, vai, você é meu garoto. Lá vai a minha garota. É assim que eu vejo. Porque Jesus não falou que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quer dizer, nos alegramos com eles, queremos dar o melhor para eles, quanto mais o nosso Pai. Ele disse isso. Então, se eu me alegro com o que eu vejo, com o crescimento dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras,
e das pessoas que o Senhor tem me dado, dos meus filhos espirituais. Quando chega um testemunho para mim, quando eu vejo alguém rompendo e sendo tudo o que foi criado para ser, meu Deus, eu choro, eu pulo, eu me alegro, eu dou risada. Às vezes eu estou rindo, chorando e rindo de alegria. Eu fico pensando no nosso Abba. Quando você ocupa o seu lugar com firmeza, com coragem, eu posso, sabe, dentro de mim é como se eu pudesse ver o nosso Abba dizendo: é isso aí, esse é o meu garoto, essa é a minha garota. Continue, você está no caminho certo, vai rompendo, não deixa nada te parar, não pare, continue rompendo, continue fazendo. Não deixa esse sentimento te bloquear, te parar. Não deixa. Não defina a sua vida por um momento. Continue. Não se importe com sentimentos, com circunstâncias. Não pare por causa de uma crítica. A sua vida não é realmente sua. Se você vive preocupado com a aprovação dos outros. Eu vejo gente colocando a vida nas mãos de pessoas que não estão fazendo nada por elas. Nada. Absolutamente nada. E elas simplesmente colocam a vida delas nas mãos dessas pessoas, porque essas pessoas discordam, criticaram, têm uma opinião. A sua vida não é realmente sua. Se você se preocupa com a opinião dos outros, com a aprovação dos outros. Então, se você gosta de dizer assim, não, a vida é minha, mas quando vem uma ofensa, uma opinião contrária, você se importa, desiste, desanima, então a sua vida não é sua. Você está colocando a sua vida nas mãos de alguém. E a sua vida deve estar nas mãos de Deus. E você vê que quando você lê os evangelhos, você encontra Jesus rompendo o tempo todo, fazendo o que incomodava. Você não vê que ele incomodou terrivelmente? Incomoda até hoje? Por que as pessoas implicam com os cristãos? Não é com os cristãos, é com Cristo. Elas estão com raiva de Cristo. Então, quem seguir a Cristo, elas vão ficar com raiva, porque elas estão com raiva de Cristo. Você não vê essa luta para tirar Jesus de tudo, Deus de tudo? E é por isso que o mundo só piora? Por quê? Porque a verdadeira liberdade você só encontra em Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele nos ensinou a romper com padrões, com paradigmas, com crenças que escravizam. Você não lembra de uma passagem que os familiares dele acharam que ele estava com problemas mentais? Ele estava assim, surpreendendo tanto, sendo tão diferente, que eles pensaram, ele enlouqueceu. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele começou a sofrer oposição dentro da própria casa dele. Tanto que ele deixou claro que os nossos maiores inimigos, muitas vezes, estão dentro da nossa família. São aqueles que
tem uma ideia, né, formada e eles não aceitam quando você sai daquele quadradinho, daquele meio. E Jesus foi surpreendendo. E os religiosos, assim, chocaram com ele. Ele mostrou identidade. Ele sabia quem era, qual era o propósito dele, o que ele tinha que fazer, dava as respostas certas, não se importava com ofensas, com críticas, com opiniões, não mudou para agradar alguém. A preocupação dele era agradar o Pai. Tanto que ele disse: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Foi isso que ele disse. Já parou para pensar? Se nós ficássemos atentássemos o tempo todo para o que o Pai está nos direcionando, o que o nosso Abba deseja ver em nós, o que ele está fazendo e quer que a gente faça, nossa vida seria outra. Quando eu vejo uma pessoa desanimada, frustrada, eu sei por quê. Ela está com medo de ser ela, de ocupar o lugar dela, de fazer o que ela foi chamada para fazer. E normalmente com medo de críticas, de opiniões, de rejeição, com medo de ser diferente. Então ela prefere ficar no meio da multidão, onde ela se sente segura, né? Tá todo mundo fazendo assim. Então esse é o lugar seguro. Então eu vou ficar aqui. Mas nós vemos nos evangelhos pessoas vivendo os seus milagres, saindo daquele padrão do meio da multidão. Olha a mulher com fluxo de sangue, que sofria com hemorragia. Ela fez o contrário de tudo que ela tinha ouvido uma vida inteira. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E ela foi e fez. E foi ela a única que a Bíblia diz que tirou a virtude do Senhor. E o leproso, que ultrapassou a barreira, correu até Jesus, fez o que ele não podia fazer. E disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor tocou nele e disse: eu quero. E ele foi curado na hora. E o cego, Bartimeu, que gritou, e todo mundo mandando ele calar a boca, e ele não parou. E a vida dele foi mudada. E assim, tantos, Zaqueu, tinha tantos publicanos ali, mas não fala de alguém com tanta expressão, que quis tanto uma mudança quanto ele. Então, assim, o Senhor está te chamando para um lugar mais alto. Ele está dizendo: vamos, eu te criei para mais. E você vai me deixar feliz, você vai deixar o seu Abba feliz, se você ocupar o lugar que é seu, se você romper. Para de ter medo. Para. Sabe, às vezes nós temos que sair desse mundinho que muitos querem nos aprisionar. Não, isso não é bom, isso não é bonito, isso não é elegante, isso não é chique, isso, sabe? Tem hora que isso me cansa. Me cansa. Tá bom. Isso cabe na sua vida, é o seu chamado, é o seu propósito. Mas não cabe na minha, e eu não vou ser o que você quer que eu seja. Só porque na sua cabeça é o modelo de perfeição. Mas
Se Deus tem algo a mais comigo? Não. Eu quero saber o que Deus tem comigo. E eu quero estar lá, executar e contribuir. Porque tem um lugar que é para mim, tem um lugar para você, que é para você. Que nós vamos contribuir, que nós vamos executar, que nós vamos abençoar, que nós vamos ajudar pessoas. Mas se eu quiser ser uma outra pessoa, me parecer com ela, vestir a roupa que ela está vestindo, o sapato que ela está calçando, talvez eu vou perder meu destino. Falar como ela fala, para o chamado dela é perfeito, para o meu não vai ser. Não vai ser. Então Deus, Ele nos levanta com um propósito. E nós temos que ter essa coragem de fazer aquilo que o Espírito está nos direcionando a fazer. Romper. E fazer muitas vezes o que ninguém está fazendo. Olha aqui, ó. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Sou eu, não tenham medo. Lembra que ele estava andando sobre as águas, e eles acharam que era um fantasma? E Jesus, então, porque o medo é criativo, é isso que o medo faz. Ele te leva a ver coisas que não estão acontecendo e que não existem. E aí ele disse: coragem. Jesus está sempre dizendo isso para nós: coragem. Coragem, não tenha medo. Sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Gente, isso para mim é demais. Tinham quantas pessoas naquele barco? 12. Só um decidiu fazer algo completamente diferente. Romper com medo, romper com padrão, sair do barco, fazer um negócio que era assim, totalmente impossível. E ele disse: se é o Senhor, me dê uma palavra, porque com uma palavra eu vou. Olha, eu costumo dizer que Pedro não andou por sobre as águas, mas sobre uma palavra. Venha, respondeu ele. Pronto, agora ele tem uma palavra de Deus. Então Pedro saiu do barco, porque ele tinha uma palavra de Deus. Tinham 12 pessoas ali. Cadê os outros 11? Mas ele teve a coragem. Ele podia ter olhado e dito: bom, isso é estranho, ninguém está fazendo isso, ninguém pensou nisso. Mas olha que coisa criativa, que mente criativa. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Porque ele tinha uma palavra dele. E quando você tem uma palavra de Deus, saia desse barco. Saia desse lugar. Ah, bispa, mas ninguém está fazendo. Bom, mas você vai fazer. E sua história vai ecoar. Vai ser um testemunho como é para nós até hoje. Olha o que o Pedro fez. O quanto nos impulsiona, nos inspira, porque ele teve coragem de fazer algo inusitado, fora do comum, diferente de tudo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você está vendo? É quando você se distrai com as circunstâncias, com os falatórios, com problemas, com sentimentos, com os ventos do medo, da decepção, dos problemas, com os ventos que sopram, é que você começa a afundar. Enquanto você está olhando para Jesus, andando com base nessa palavra que você recebeu,
Ele andou sobre a palavra que o Senhor deu. Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, focado em Jesus, possuído pela palavra dele, venha. Ele estava vivendo o sobrenatural. Quando que ele começou a afundar? Quando ele tirou o olhar do Senhor e da palavra e começou a reparar, a se distrair com o vento. Aí ele começou a afundar. Eu vi pessoas afundarem nessa minha caminhada exatamente porque elas foram reparar naquilo que não era para reparar. Elas se distraíram do chamado, da palavra. Elas olharam para a direita, elas olharam para a esquerda. Elas se perderam. Começou a afundar, mas ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Porque é assim. Eu não preciso temer. Ele sempre vai me segurar se eu gritar por ele. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quer dizer, você oscilou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Vamos. Olha que exemplo. Sai do barco. Sai do barco. Sai desse lugar. Não tenha medo. Não ceda para o medo. Coragem, Jesus está dizendo. Coragem. Saia. Eu creio que o Senhor tem te dado uma palavra. E Ele está dizendo, escuta, não olha, não repare nos ventos da economia, das más notícias. Apenas continue focado na palavra, focado no Senhor. Continue focado. E continue, sabe, assumindo riscos. Se arrisca na fé. Saia do barco. Dê um passo de fé. Deus vai te honrar. Não pare de viver a sua vida, porque ventos contrários estão soprando. O Senhor está dizendo, vá. Eu creio. Como isso tem estado forte no meu coração. Que se algumas pessoas não agirem agora, elas vão se arrepender tanto e podem até perder o destino delas. Não deixa nada te parar. O que está acontecendo, a qualquer momento, as coisas vão mudar. E você pode estar correndo o risco de perder oportunidades que Deus está colocando diante de você por causa do medo, por causa de opiniões, por causa de notícias. Não. Levanta e arrisca corajosamente. Dê passos de fé. Sai do barco. Coragem. É o que Jesus está falando. Coragem. Dê um presente para o seu Abba. Seja tudo o que você foi chamado para ser, foi criado para ser. Dê esse presente para o seu Abba. Sendo essa pessoa corajosa, ousada, que se arrisca, que sai do barco, que faz coisas que ninguém está fazendo. Não é porque ninguém na sua casa, na sua família, pessoas que estão ao seu redor nunca fizeram, que você não pode fazer. Talvez chegou a hora de você quebrar esse padrão e de você inspirar muitas pessoas. Porque hoje, pessoas podem até te criticar, mas amanhã elas vão te imitar e vão se inspirar em você. Coragem. Saia do barco. Não tenha medo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo.
E peço, meu Senhor, que essa palavra tenha encorajado e fortalecido e animado essa pessoa, que ela já tenha se levantado internamente, consequentemente na vida, decidida a romper, a avançar, a não ceder para os ventos contrários, mas avançar focada no Senhor, porque o Senhor está aqui motivando, encorajando. O Senhor está dizendo: vamos, eu te criei para mais. Saia desse barco, saia desse lugar. É hora de você romper. Eu estou com você. Para de se importar com tantas coisas. Apenas rompa, saia, vai. Eu vou honrar você. Sai do barco e eu vou honrar você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse de transformações, de vitórias, de mudança, Senhor, de um novo tempo, de rompimentos, de um povo corajoso, forte, destemido, surgindo, se levantando e alegrando o seu coração por ocupar o lugar que o Senhor determinou para cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, dá uma mente criativa, corajosa, dá visão, Senhor. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa unção poderosa já tenha tomado conta dos corações e levantado o teu povo em todo lugar, que neste dia pessoas já tenham se levantado com força, com coragem, com determinação, decididas a romper, a avançar em fé e viver a sua glória. Obrigada por tudo. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, te louvo pela sua fidelidade. Obrigada por essa palavra, por essa oportunidade, pela sua bondade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, 25 horas de oração, que trabalho incrível. Amanhã, reunião do Deus que Sara, domingo, batismo. E assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. The splendor of every living thing. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the Lamb of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of